E aí, galera, pessoal, me chamo Abraão, sou compositor, estou feliz de estar aqui hoje. Vamos iniciar mais um momento do louvor aqui no sal. Espero que vocês estejam bem e que em breve a gente possa estar reunidos ali na beira-mar para louvar o nome do Senhor. Vamos cantar a música Todo Som da banda Resgate.
próxima canção é uma canção que eu fiz, uma composição minha. E você pode acompanhar meu trabalho no YouTube, é só colocar lá Caneta, Papel e Voz, vai aparecer meu EP lá. Vamos lá, escolheu. É o Senhor de louvor na cidade do nosso Deus, Santo Monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o por isso
Amém, galera? Obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês. Fala rapaziada, eu sou o Wallace e para você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Essa é mais uma programação do Sal online aqui no YouTube. Já vou logo te pedindo para você se inscrever no canal nesse botãozinho que está aqui embaixo. Clica também no sininho, assim você vai receber as notificações no teu smartphone assim que a gente postar um vídeo novo no canal. Não esquece também de clicar no joinha, no gostei, nesse botãozinho que está aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Acabou de rolar agora um momento de música muito bacana com o Abraão e a galera da banda. Show de bola, Abraão. Muito obrigado, cara. Forte abraço. Foi um tempo muito massa. As músicas da hora. Valeu mesmo. Daqui a pouquinho, você já sabe, vai rolar um tempo de reflexão também muito bacana. Mas antes, eu queria dar um toque para você. Semana passada, a gente falou um pouco sobre atividade física. Trouxe aqui o Marcinho, ele passou alguns treinos bem bacana, bem da hora, para você fazer em casa, no seu apartamento, enfim, para você se manter aí ativo. Hoje, a gente tem uma nova dica para você sobre sustentabilidade. A gente trouxe aqui o Bernardinho Andrade, um brother nosso que caminha com a gente. Ele é arquiteto da Casa Paz e tem alguns projetos, algumas dicas de sustentabilidade para você poder aplicar na sua casa. Então confere aí, que é um vídeo muito bacana. Bom dia pessoal, aqui é Bernardo Andrade, arquiteto da Casa Paz. E a pedido do pessoal do Sal, eu venho trazer aqui algumas dicas para você colocar na sua casa, que são bem práticas. Aqui no banheiro a gente pode trazer para vocês alguns produtos fitoterápicos, fitocosméticos, e que são biodegradáveis. Aqui são amigos nossos que produzem do Ecosítio Juazeiro. Tem outro produto aqui que a gente coloca, em vez de dar descarga para líquidos, então o número 1, a gente usa esse produto aqui, o PIP, então você está diminuindo bastante a sua necessidade de água para o banheiro. Na cozinha é importante você sempre separar o seu lixo orgânico, e aqui a gente também tem a bucha vegetal,
que é outra alternativa biodegradável para você utilizar na cozinha. Então, pessoal, é importante separar o lixo orgânico porque ele é cerca de 50% do volume que a gente produz em casa. E aqui a gente tem uma pilha de compostagem onde a gente coloca o nosso lixo orgânico para virar adubo para nossas plantas. Espero que vocês gostem dessa dica e para mais informações, entre no nosso Instagram que vai ser deixado aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bernardinho, muito obrigado aí pelas dicas, pelo tempo, cara, foi muito massa, muito rico mesmo. Eu acho que a gente consegue aplicar isso nas nossas casas. Bem, pessoal, sem delongas, vou deixar vocês agora com um cara que vocês conhecem muito bem. Até segunda que vem, é com você. O Sal é um movimento que serve a Jesus através do anúncio de sua mensagem e do partilhar da vida. Nos reunimos todas as segundas no anfiteatro da Beira-Mar e também em grupos de relacionamento, espalhados em vários dias e locais pela cidade de Fortaleza. Junte-se a nós nessa jornada. Muito boa noite, galera. Eu continuo me chamando Rafilski e estou muito grato e muito feliz por esse tempo de música. Obrigado, Abraão, pela tua presença aqui conosco. Desde já, um forte abraço para todo mundo que está conectado com a gente aí, que está online nesse momento para curtir mais uma noite de sal e logo em breve, se Deus quiser permitir, e juntos enquanto cidade, sociedade, estivermos aí crescendo no enfrentamento da Covid-19, quanto a uma circulação responsável na cidade. Se Deus quiser, logo a gente volta com as nossas reuniões, os nossos encontros presenciais. Bom, galera, a gente está chegando ao fim da nossa série Big Riders da Fé. Eu quero te convidar mais uma vez para vir aqui comigo, para vir para a mesa, digamos assim, vir para esse momento de intimidade, para a gente conversar sobre um pouco do que já aconteceu, do que já foi falado, e também quero ratificar que a nossa gratidão enquanto sal a todos que contribuíram com a música e com a palavra, Lobão, FP Silva, Pastor Léo, tantas pessoas que contribuíram aqui com esse tempo, o nosso amigo Cauê também, galera da própria Banda Sal, gente, muito bom, o nosso brother MT também, muito massa ter curtido todas essas séries de mensagens sobre homens e mulheres de Deus que em momentos de crise conseguiram continuar confiando no Senhor para que elas pudessem passar por esses momentos de vales, por esses momentos realmente difíceis com o coração no Senhor Jesus. Eu quero te convidar aqui para uma meditação bem simples, na verdade, talvez só um resumão de tudo que já aconteceu aqui, de tudo que nós falamos. Nós falamos sobre Jeremias, sobre Oséias, nós falamos sobre Ruth, nós falamos falamos de Abacuque, e hoje eu queria falar de Abraão, e lembrando que tudo aquilo que a gente já conversou faz muito parte desse papo hoje, e Abraão não foi diferente. Abraão pode ser considerado também um Big Rider da fé, um cara que decidiu andar com Deus, um cara que tinha no seu coração e na sua mente as promessas do Pai. Diante da sua trajetória, ele conseguiu ser um marco, né, e ser uma referência de pessoa que andava com Deus. E eu quero falar um pouco contigo desse cara. Esse cara é muito conhecido nas Escrituras, talvez aí por ser considerado amigo de Deus. A palavra de Deus diz isso através de Tiago no capítulo 2, 23, assim: porventura, a partir do verso 21, porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu o que a Escritura diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Bom, talvez um dos desafios para mim e para você é que você entenda que nesse momento de pandemia, infelizmente, lidando com vários lutos, com o número de mortes realmente muito devastador,
nós temos o desafio também de termos uma fé aperfeiçoada. Tudo aquilo que nós já ouvimos sobre homens de Deus que no meio de tantas lutas, no meio de tantas adversidades, eles conseguiram ter um momento de ensino, entender o ensino de Deus. Abraão não foi diferente. Abraão é um cara que surfou ondas grandes de desafios. E dos vários desafios que esse cara passou, né? Um dos desafios que mais marcam a história de Abraão, que muitos de nós conhecemos, é a história com seu filho Isaac. Quando Isaac, ainda pequeno, vai oferecer sacrifício com seu pai, mas Isaac não sabia que o sacrifício era ele mesmo. A palavra de Deus conta que, pela fé, confiando em Deus, Abraão foi até o final, recebeu um pedido de Deus para que ele oferecesse como holocausto, como sacrifício, o próprio filho. E a palavra de Deus diz que Abraão vai até o fim para sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. Muitos comentaristas bíblicos relatam essa história como apenas uma ilustração. Sendo ilustração ou não, se imagina nessa história, se imagina nessa narrativa. Será que você tinha coragem de sacrificar o que você ama? Resumidamente, o que a palavra de Deus nos conta no livro de Gênesis é que quando Abraão vai colocar e vai matar o filho, aparece um anjo, e o anjo impede que aquele sacrifício acontecesse com Isaac. E o que a Bíblia diz é que ele é impedido e ele consegue ver ali entre as árvores, entre umas plantas, ele consegue ver um sacrifício, um carneirinho para ser sacrificado no lugar do seu próprio filho. Essa palavra é desafiadora para mim e para você, e das N coisas, das várias coisas que podem ser lições para mim e para ti sobre a história desse Big Rider que é Abraão, que é considerado o pai do povo hebreu, considerado o pai da fé, porque o próprio Novo Testamento nos ensina que todos que têm fé em Jesus são como se fossem descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia também, apesar de não falar de maneira tão detalhada, fala que a história de Abraão, pelo menos é relatada na Bíblia depois dos seus 75 anos de idade, então ele já era alguém velho. Abraão foi pai de Isaac com 100 anos de idade, né? Ele teve o primeiro filho, que Ismael, foi um filho com a concubina que ele teve. Naquela época essa prática era muito normal, então como Sara, esposa de Abraão, não podia ter filhos, ele tem filho com a concubina que é chamada Agar, e tem Sara, mas depois a promessa de Deus se cumpre e ela dá à luz, Sara dá à luz ao filho chamado Isaac. Abraão também é considerado um cara que tinha um estilo de vida nômade, porém um homem muito poderoso, com plantações, com posses, né? Um homem muito poderoso e rico. E ele era um homem de paz, mas se utilizava dos próprios servos também em situações de conflitos ocasionais. A palavra de Deus diz tudo isso sobre Abraão, que também foi esse homem que teve encontros pessoais com Deus, as conhecidas teofanias, né? E uma desses encontros em forma humana, Deus visitou Abraão por 2 anjos, isso é relatado em Gênesis no capítulo 12 e no capítulo 18 também. Foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Abraão também por 2 vezes escondeu que a sua mulher, Sara, era sua esposa, né? Com medo de que as pessoas daquelas cidades que ele acabava ali habitando pudessem fazer algum mal a ele. Abraão também talvez considerado aí, depois de Moisés, o cara mais citado do Novo Testamento, um dos caras mais importantes para que a gente entenda toda essa revelação bíblica a respeito do propósito de Deus. A Bíblia não esconde que alguns usos e costumes, eles muitas vezes redundavam em consequências muito ruins. Abraão também passou por consequências ruins. Abraão era um ser humano e tinha também os seus ambientes e momentos e ocasiões onde ele cometeu erros. Mas de fato o que nós podemos aprender com esse cara é sobre um cara que anda com Deus, que tem uma fé perseverante por causa da sua espera. Esse homem nos ensina coisas preciosas sobre o relacionamento com Deus. E eu quero te fazer um convite para entender algumas coisas muito simples. Eu quero destacar 4 coisas aqui para uma breve reflexão e talvez um breve momento onde você pode descansar sua mente e o seu coração
ensinamentos preciosos das Escrituras. Primeira coisa é que se a vida há diálogo, Deus andando com Abraão é o significado de que há um Deus que tem diálogo e conversa. Eu não sei a sua iniciativa de espiritualidade, mas você conversa com Deus? Você tem tido a oportunidade de caminhar com Deus ao ponto de saber que Ele realmente existe, ao ponto de saber o que Ele quer para a sua vida? Eu sei que isso é um exercício talvez difícil. Eu sei que talvez você que está nos assistindo aqui nunca parou para pensar na dimensão que significa um Deus que conversa com você. Isso é muito poderoso, mas eu queria te dizer que uma das coisas que nós aprendemos com esse homem que anda com Deus é que se há vida há diálogo, e Deus, como arquiteto de todas as coisas, arquiteto dessa vida, decide dialogar com Abraão, e isso o livro de Gênesis vai relatar de diversas maneiras. Uma outra coisa é que a vida também é um sacrifício. O próprio exemplo dessa vida de Abraão, quando ele precisa sacrificar o próprio filho, e é um significado também de que a vida é um sacrifício. É claro que talvez nós vivemos uma época onde nós potencializamos de uma maneira muito boa e muito formidável a dignidade do ser humano, apesar de vivermos também esse paralelo de vivermos numa época violenta, numa cidade violenta, enquanto vidas são ceifadas diariamente. Nós aumentamos o volume, nós amplificamos a discussão sobre o que é a dignidade humana, nós conversamos sobre direitos de vários setores e de várias categorias de pensamento e discussão na sociedade. Mas eu queria dizer isso para você, é que a vida também é um sacrifício. E desde aquela época, Abraão passa por sacrifícios, mas o que a gente pode entender é que no nosso relacionamento com Deus, admitir que nem tudo são flores é importante para que a gente reconheça os propósitos de Deus. Talvez você está passando por sacrifícios, talvez você está passando por momentos onde você está sendo desafiado a entregar o seu Isaac, a entregar coisas que você ama, coisas que você gosta. Talvez você tenha até certeza que talvez não é nesse namoro que você precisa estar, que não é nesse relacionamento que você precisa estar, que talvez não é essa postura que você tenha adotado, que você precisa sacrificar. E você precisa entender que na vida também há sacrifício, e nesse relacionamento com Deus nós somos também cobrados em relação a isso. Uma outra lição e talvez uma outra sugestão para que a gente pense junto e você carregue isso para a sua mente é que não esperar gera um distanciamento social de Deus. Em épocas onde a gente tem falado sobre isso, a gente precisa lembrar que a falta de espera, a falta de obediência nos leva para um distanciamento social com Deus. E muitas vezes é isso que o pecado faz com a gente. Primeiro a gente o comete, depois a gente começa a refletir e duvidar sobre certas convicções, depois a gente começa a auto-justificar tais atitudes, e quando a gente menos espera, a gente já manteve aí e já criou um relacionamento de distanciamento com o próprio Deus. Filho, quer dizer que duvidar não é preciso? Quer dizer que pensar não é preciso? Quer dizer que eu só tenho que obedecer e eu não tenho que refletir? Talvez não seja isso que eu tenha buscado passar para você. Mas é porque muitas vezes, quando nós estamos distantes desse Deus, parece que é mais fácil ficar lá do que fazer algum tipo de esforço ou sacrifício para entendê-lo de novo. E por que eu falo esforço ou sacrifício? Porque no meio de uma sociedade, de um mundo com tantas informações que eu produzo, que você produz, que nós fazemos parte disso naturalmente, no meio de tantas vozes falando sobre os 5 passos para o sucesso, falando sobre as 10 etapas para viver relacionamentos conjugais prósperos, talvez em meio a tantos livros sobre os 7 hábitos para você ser bem-sucedido, ou falando sobre as 5 coisas que você não pode fazer para ser uma pessoa frustrada, no meio de tantas vozes, no meio de tantas falas, talvez muitas vezes realmente seja um sacrifício abrir mão de traumas, abrir mão de vícios, de maus hábitos, não necessariamente abrir mão de traumas, mas
aprender a encará-los de tal maneira que a vida comece a abrir um pouco a nossa mente e o nosso passado comece a fazer um pouco de sentido, olhar para essas questões e circunstâncias talvez não sejam tão fáceis assim, mas de fato a não espera, o não esperar em Deus pode fazer com que eu e você tenhamos um distanciamento social do próprio Deus. Será que você tem esperado no Senhor? A palavra de Deus nos fala através de Paulo que o amor, ele tudo espera. Talvez eu e você precisamos refletir sobre o que eu e você precisamos esperar. E essa pressa, essa ansiedade negativa, porque nem sempre, ou no seu todo, ansiedade não significa só uma coisa ruim. Ansiedade também pode significar a habilidade de nós tornarmos práticas algumas coisas que desejamos. Aí você também precisamos pensar sobre o que é que eu e você precisamos esperar em Deus. E isso não é só através da vida de Abraão. Abacuque também nos ensina isso, a vida de Ana, a vida de Ruth, a vida de grandes mulheres de Deus, na vida de Jeremias, na vida do próprio Oséias, que nós falamos aqui também, falam sobre isso com a gente. Será que é tempo de esperar? Será que eu e você estamos sendo dominados por uma ansiedade de querer ver resultados, de focar em resultados que na verdade não necessariamente fazem parte da vontade de Deus para mim e para você? E para terminar, uma última lição através da vida desse cara Abraão, e o que eu queria dizer para você é que a fé ela não nega os conflitos, mas nos leva a descansar nas promessas e nos planos de paz que Ele tem para nós. Talvez você fica esperando que esse Deus que você acredita ou aceita ou quer buscar, Ele em fração de segundos faça com que você tenha elogios, feedbacks, com que você enxergue o quão você é bom, o quão você tem um sucesso, o quão legal você é. Mas uma das coisas essenciais para eu e você entender através da vida de Abraão é que a fé não nega os fatos, a fé não nega os processos, e Abraão também passou por um grande processo para que hoje, depois de tantos milênios, a gente possa olhar para trás, olhar para a vida desse cara e dizer assim, essa fé que chegou aqui. A Bíblia fala, quando Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus, ele vai falar que Jesus também é descendente de Abraão. Olha só, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele é um cara que é sangue de Abraão. Olha só, depois de quantas gerações Jesus vem trazer o propósito e o significado para tudo aquilo que Abraão plantou, e eu e você temos esse acesso a Jesus por uma construção magnífica do próprio Deus, usando pessoas como Abraão para que eu e você pudéssemos ter acesso a essas promessas que não falham do nosso Deus. Mas antes de saborear as promessas, eu e você precisamos entender que a nossa fé não nega os fatos, a nossa fé não nega que existe sofrimento, a nossa fé não nega que existam dúvidas, que existam dilemas, a nossa fé não nega que existam dificuldades. O autor de Hebreus vai dizer que essa fé é a certeza das coisas que se espera. Então a espera é algo que faz parte desse processo. A espera é algo que está aí nessa contingência do tratamento de Deus para o nosso coração. Não necessariamente de um Deus que está achando legal porque nós estamos sofrendo, mas de um Deus que também se faz tão humano que utiliza exemplos extremamente humanos para que eu e você pudéssemos entender que assim como Abraão e tantos outros e outros que passaram por processos, nós também podemos passar por eles, mas confiando de que as promessas do amor de Deus não falham. Já diria aquela música, Porque eu e você temos uma saudade especial de ouvi-la ao vivo, e em breve eu creio que a gente vai saborear isso, mas que você possa estar descansando nas promessas do nosso Senhor, assim como Abraão descansou. Então, meu irmão, é época de descansar.
Talvez nós estamos sendo tentados a se cansar do descanso. Esse cansaço que agora não é mais o cansaço de ir e vir, de sair de casa, ir para o trabalho, ir para uma faculdade, de fazer atividades, mas é o cansaço da monotonia, é o cansaço do não ir e do não vir. Que o Senhor te surpreenda, meu irmão, e que você possa de verdade descansar nas promessas do Senhor. Que você seja livre dessas aflições que durante o dia muitas vezes nos perseguem, nos fazem, né, estar cansados e estafados, achando que Deus está parado e que Ele não está trabalhando. Meu irmão, Deus quer me usar e Deus quer te usar para Ele fazer a obra que Ele tem na vida de tantas pessoas através da minha e da tua história. Medita um pouco nas Escrituras, fala com Deus, faz desse tempo onde você pode ter com Deus e andar com Deus um tempo para que você reveja os seus caminhos, os sentidos das decisões que você tem tomado e que você possa andar com Deus, que você possa ser um big rider da fé, meu irmão, também, porque isso não era só privilégio daqueles homens e mulheres que já passaram. Nós não vivemos a fé morta dessas pessoas, pelo contrário, nós vivemos uma fé viva dessas pessoas. Então, que você possa ser um big rider ou uma big rider da fé. Que Deus te abençoe. Em breve a gente se vê. Valeu, rapaziada.